A nossa agenda de hoje é então o IBR, o atendimento interativo e classes de acesso. Novamente, a arquitetura continua a ser a mesma, 2 telefones em LAN ligados a uma IPbrick que está na cloud, chamada ipbrickwebinar.com.net, e temos um sítio treino com a operadora para fazermos aqui uns testes necessários. Portanto, aqui, vou falar aqui num cenário que eu idealizei para um IBR criado. Portanto, temos aqui um acesso direto, que seria o 10.600, um IBR inicial, não é? Que tem vários níveis, mais à frente também vou explicar isso, vários níveis para um determinado fim. Portanto, se depois quiserem também checar, podem verificar aí podem fazer o download deste fecheiro. Portanto, vamos então à IPbrick para então aceder à parte do IBR, que é uma função VoIP que traduz por um atendimento interativo. Então, o CoIP, VoIP, funções de entrada, e temos aqui então um atendimento interativo. Eu já tenho aqui alguns criados, uns foi por causa dos antigos webinars que podem assistir também no YouTube. Temos lá no YouTube os webinars anteriores, quer de técnicos, quer de Portal tem todo tipo de documentação disponível para vos guiar em qualquer coisa. E então, IBR, vamos falar então aqui um bocado do IBR. O IBR é muito utilizado, vamos assim dizer, para roteamento inteligente de chamadas. Ou seja, em vez de termos uma pessoa à frente a receber constantemente chamadas e a realizar a distribuição destas chamadas para os diversos departamentos que os clientes quiserem ligar, ou seja, se eu ligar agora para o suporte técnico ou para a IPbrick, quero falar com o suporte técnico, eu escuso de ligar diretamente para o número da secretária, por assim dizer, não é? E consigo ligar para o número geral e, através deste IBR, escolher a opção pretendida. Nós vamos também ver, como eu mostrei aqui no nosso IBR. Ou seja, em vez de utilizarmos uma pessoa que esteja lá constantemente, conseguimos com o IBR distribuir as mesmas chamadas por diversos departamentos, por áreas de especializações, por diferentes setores que existam na empresa, por pessoas, conforme a configuração que pretenderem. Ou seja, vamos então aqui abrir aqui o inserir para verificarem aqui. Eu vou criar mesmo um para depois entenderem e mais tarde vão entender o porquê de eu criar este. Então, o IBR tem poucas variáveis e é extremamente simples. Onde se deve ter mais especial atenção é no levantamento de requisitos, ou seja, nós como suporte técnico temos que fazer as perguntas adequadas na realização de um IBR, ou seja, quando se vai realizar aqui um IBR, um plano total, tem que se ter em conta o plano que o cliente previamente idealizou para implementar o IBR. Ou seja, então eu vou mostrar novamente aqui do meu lado aquilo que eu idealizei. Então, temos aqui o acesso direto, que neste caso é o 10.600. Quando eu ligo 10.600, entro aqui no IBR inicial. O IBR inicial, então, tem o IBR do suporte, o IBR do comercial, o IBR do voicemail, e lá está, vou explicar mais à frente. Aqui o 4 é um IBR, é só e apenas uma marcação para voltar a repetir o IBR inicial. E depois também temos aqui a possibilidade de falar diretamente com os telefones internos. Por isso é que eu agora também, vendo esta imagem, agora vou explicar todo o cenário. Portanto, o nome, lá está, novamente como todos os outros webinars, para quem não assistiu, é meramente descritivo, só em termos de
de saber qual é qual, ok? Para distinguirmos aqui os vários IBRs. Acesso direto, então, podem ser 3. Basicamente, são estes 3 parâmetros iniciais são exatamente iguais aos anteriores, DDI, SIP e analógico. Neste caso, nós queremos SIP porque nós queremos aqui uma variável, nós queremos ligar para este acesso direto. Portanto, 10.600, não é? Supostamente. Pronto, mas eu vou criar, neste caso, eu quero criar o obrigado, porque era exatamente isto que eu queria fazer, era criar o obrigado. Para o obrigado, eu não preciso de um acesso direto, portanto eu vou retirar. Mas é isto que o acesso direto é para ligar, então, permite ligar diretamente para esta função. Quando estamos a trabalhar com o IBR ou com outras funções, pode não ser necessário colocarmos um IBR, um acesso direto, desculpa. Portanto, restrição Caller ID, ou seja, este campo também já é conhecido dos webinars anteriores, e quem ainda não assistiu, a restrição de Caller ID então anda sempre a par com o acesso direto e só os números que eu colocar aqui é que vão poder entrar ou realizar este IBR em si. Neste caso, para este IBR específico que eu estou a tentar criar, não é necessário, eu não preciso de restrição. A restrição deverá fazer-se então inicialmente. Ok, aqui. Permitir marcação direta para chamadas internas. No nosso IBR em causa, neste aqui do obrigado, eu não preciso, mas isto é exatamente o que diz aqui. É eu entrar no IBR e se souber, então, se esta função estiver ativa, permite-me ter um comportamento semelhante ao que aqui nesta imagem temos, ou seja, eu entro no IBR e consigo ter diretamente o acesso então a estes 2 telefones, ok? Ao configurar então o IBR inicial, tenho acesso a estes telefones, que para além de ter estas opções que caminham para outros IBRs ou outras funções VoIP, tenho uma opção que permite ligar diretamente para os telefones. O que quer dizer que quando eu estiver no IBR inicial, em vez de ouvir as mensagens iniciais que o IBR possui, consigo falar diretamente para por exemplo, para o telefone 100 sem ter de passar pelos vários níveis de IBR que existem configurados. Pode ser útil em caso de colegas que estejam no exterior e imaginemos, só me lembro do número de entrada para o IBR. Entram para o IBR, se esse IBR permitir para telefones internos, se souber o número da extensão interna do colega, é só marcar e tudo ok. Portanto, para permitir isto, teríamos então que dizer que sim, permitir a marcação interna de chamadas para extensões internas e então temos aqui uma possibilidade de marcar para chamadas internas, para números de chamadas internas. Ok. Neste caso, não pretendo e fica assim. Permitir acesso ao voicemail. Como o nome indica, é permitir o acesso ao voicemail. Temos o sim e o não. Muito simples. Permitir deixar mensagens de voicemail também é muito simples, sim e não. E é muito por aqui. Descrição. Neste caso, lá está, não obrigada, não preciso. A descrição, então, o que é a descrição? Ou seja, eu neste campo consigo ter, como o nome indica, uma descrição do IBR. Para que é que isto foi pensado e qual é a ideia base deste campo de descrição? Então, basicamente foi pensado, por exemplo, para inquéritos automáticos. Se tivermos o call center, conseguimos criar uma campanha, depois se alguém tiver call center já está mais habituado com este tipo de palavras, as campanhas. Mais tarde, provavelmente, se calhar, poderá haver um webinar sobre call center e é um caso a pensar. Mas se tivermos o call center, conseguimos, por exemplo, criar uma campanha e em vez da chamada que é originada a ser entregue no agente, consigo ter essa chamada a ser entregue, por exemplo, num fluxo de IBR. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que conseguimos dar informações automatizadas.
consigo originar chamadas para várias pessoas. Enquanto eu tiver linhas disponíveis e eles, ao atenderem a chamada, consigo fazer um inquérito de satisfação. Ou seja, por exemplo, inquérito de satisfação. Vamos criar aqui então 2 atalhos, não é? Por exemplo, marque 1 para muito satisfeito, marque 2 para nada satisfeito. Algo assim, conforme aquilo que pretenderem, ok? E depois podemos enviar isto para outro lado para estas respostas ficarem. O que é que ia acontecer aqui? As pessoas, ao responderem este inquérito, iríamos ter aqui uma sinalização a dizer quais foram as opções que foram marcadas naquela chamada e, ao exportar um CSV com as estatísticas de chamadas, eu iria conseguir fazer um tratamento de dados estatísticos consoante as respostas dos clientes. Ok? Para obtermos então estas estatísticas, podemos ir então a monitorização, estatísticas de chamadas de IBR. Escolhíamos, por exemplo, inquérito, fazíamos o IBR, inquérito de satisfação, por exemplo, algo do género, e fazíamos então, víamos todas as respostas marcadas. Por exemplo, eu vou usar este, que foi aqueles que eu estive a fazer os testes. Aqui seria as respostas permitidas, ou seja, aquilo que foi marcado, a opção que marcava, e conseguimos ter então, exportar aqui este CSV e verificar e fazer aqui então o tratamento de dados estatísticos relativamente às respostas dadas. Portanto, outra coisa, e conforme eu falei na descrição, enquanto falava na descrição também falava então dos atalhos. Os atalhos é onde nós colocamos as opções que estão disponíveis num IBR. Portanto, eu aqui vou remover, aqui, pronto, portanto, as teclas de atalho, então, pode ser numérico, pode ser cardinal, pode ser asterisco e até mesmo pode ser all, que quer dizer que todas as teclas ou o conjunto de teclas que forem pressionadas nesta função vai entrar para a função que nós assim indicarmos, o destino que nós indicarmos. O destino então pode ser um telefone, um IBR, uma conferência, tem estas várias funções, outras funções VoIP, por onde nós podemos encaminhar. Podemos encaminhar para outro IBR conforme a configuração. E essa configuração tem então que ser primariamente tem que ser, conforme lá está, eu disse anteriormente, pensada e feita com aquilo, os requisitos que o cliente assim a pretender. Neste caso, para o meu caso, eu não preciso de atalhos, não preciso de inquérito de descrição, não preciso de nada assim ao certo. Mensagem de atendimento é então 2 tipos, não é? Fecheiro de áudio e o áudio de repositório. Fecheiro de áudio, e quando existe, neste caso, fecheiro de áudio e fecheiro de reposição, então, de áudio de repositório, então os 3 áudios que têm por default na IPbrick, e depois o fecheiro de áudio é assim. Neste caso, quando existe, por exemplo, uma implementação de IBRs, normalmente é sempre o cliente que fornece que nos faculta o áudio, os áudios que quer implementar. Pode já ter, podem ser gravados, tem que ser fecheiro WAV ou MP3. Tudo aqui no IPbrick, tudo o que seja em termos de áudio é fecheiro WAV ou MP3. Número de repetições é então o número de vezes que o IBR vai reproduzir antes de dar como falhado a chamada. Ou seja, isto contempla aqui com o timeout de inatividade, o que quer dizer que se eu puser aqui 2 vezes, vai repetir a mensagem da mensagem de atendimento 2 vezes até a pessoa ter feito alguma coisa, até ter imprimido alguma tecla ou até, entendem? Ou seja, vai repetir a mensagem que nós colocamos de mensagem de atendimento 2 vezes.
Timeout de inatividade, então, é o tempo que eu vou esperar desde o momento que acaba de reproduzir, então, a repetição das mensagens até à próxima tentativa. Se eu tiver, então, aqui 2 e aqui 10 segundos, iria, então, ter 10 segundos depois de repetir a primeira mensagem e depois mais 10 segundos para repetir a próxima mensagem. Se não houver nenhuma tecla oprimida ou mesmo aqui o redirecionamento ser feito automaticamente, não é? Se não existir algum roteamento de chamadas, a chamada cai. Se não marcarmos nada, simplesmente cai. Ok? Aqui acho que isto é bastante simples. Neste caso, eu não preciso disto, só preciso de repetir uma vez e que seja rápido, que a pessoa não precisa de marcar nada. Eu quero um obrigado. Eu já fiz este aqui obrigado. Vamos então buscar só esse obrigado. Tenho aqui o obrigado. E então já vão perceber o porquê. Ok? Quero inserir. E agora vamos fazer assim. Vamos ver novamente aqui o IBR inicial. Ok? Portanto, para quem está a configurar o IBR, é importante ter este diagrama. Porquê? Porque é que é importante termos um diagrama antes e levantar todos os requisitos para conseguirmos fazer um IBR conforme? Ou seja, eu só consigo encaminhar e rotear as chamadas para funções que já existam. Ou seja, a forma mais fácil de configurar um cenário destes não é começar pelo princípio, mas é precisamente começar pelo fim. Ou seja, se eu preciso, para fazer este IBR, já ter estes IBRs configurados, é mais fácil eu começar da direita para a esquerda do que da esquerda para a direita. Portanto, eu para ter, por exemplo, o IBR do suporte, eu tenho que ter tido, por exemplo, um grupo, uma sequência, algo do género. Estão a entender? Ou seja, tem que se sempre começar da direita para a esquerda, ou seja, do fim para o início. E por isso é que é importante então termos este diagrama. Aqui no voicemail, nós criamos aqui um voicemail, eu vou abrir do voicemail, pronto, ok. O voicemail. Atualmente existem 4 locais onde nós podemos deixar o voicemail. Num telefone, num utilizador, grupos de chamadas ou sequências de chamadas. Normalmente, quando nós queremos criar aqui tipo um voicemail, criamos sempre uma sequência de chamadas, uma sequência de atendimentos. E damos, por exemplo, o nome de voicemail, ok? Só precisamos de ter, então, um acesso direto. Tem que ter um acesso direto que é para o caso, como eu quero que o voicemail fique associado, então, a esta conta, a esta sequência, eu configurei uma sequência com um acesso direto e assim eu vou ter acesso para ouvir os voicemails que calharem nesta caixa de voicemail. Ok? Não criei, configurei aqui uma sequência sem sequência definida, ou seja, quando eu entrar nesta sequência não vai para lado nenhum, a não ser e apenas para o voicemail que nós temos que só colocar então aqui voicemail ativo. Eu personalizei criei aqui um áudio personalizado só para o caso e basicamente é isto. Para isto, eu então disse que tenho o voicemail, a mensagem é 1 segundo, é só um som, que depois vai ter um segundo de repetição, 1 segundo de inatividade, a pessoa nem vai ter tempo de fazer mais nada e vai redirecionar então para a tal sequência. Para ouvirmos os voicemails dessa sequência, primeiramente temos que ter o voicemail ativo, porque é muito importante. Então, para termos o voicemail ativo, configurações avançadas, telefonia, configurações. E temos que ter então aqui a dizer opções de voicemail ativo. Se não tiver ativo, está inativo, depois alterar e me colocam ativo. Portanto, neste caso, a primeira opção aqui, voicemail, quer dizer que consigo deixar o voicemail
naquilo que está com vista. Ou seja, neste momento eu consigo deixar voicemail em telefones, utilizadores, grupos de atendimento e sequências de atendimento. Tal como eu disse anteriormente, são os 4 sítios, os 4 locais onde nós colocamos onde nós conseguimos deixar um voicemail. A localização, então, é localmente, porque eu quero que seja local a guardar no voicemail, mas, por exemplo, consulta de voicemail a partir dos telefones. Eu não quero, para aceder através de um telefone, e dado que a partir do telefone eu consiga, eu tenho então aqui permitir acesso global por telefone. Ou seja, eu através do telefone consigo aceder aos voicemails de telefones, de outros telefones, de utilizadores, de grupos de atendimento, sequências de atendimento. Neste caso aqui, só deveríamos ter, por exemplo, sequências de atendimento. Porque é aquilo que eu quero, se não tenho mais nada, não queria, por exemplo, só quero para aquela sequência porque é o meu voicemail. E pronto. Então, para consultar o voicemail daquela sequência, então eu marcava asterisco 75 e o acesso direto do voicemail. Ou seja, da sequência que é 1, 2, 3. Então seria asterisco 75, 1, 2, 3. Tudo juntos e marcávamos e enviávamos. Aí entrávamos no voicemail da sequência. Todas as mensagens deixadas de voz nesta sequência eu iria ter acesso. Neste momento toda a gente tem acesso para tudo, que é o que está aqui a dizer, toda a gente tem acesso para tudo e podem fazer tudo e alguma coisa. E então vamos então fazer aqui um teste. Antes de mais, e para não me esquecer, eu criei aqui um obrigado e não foi por nada. Ou seja, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho então o IBR inicial, já previamente configurado. Então, deixem-me ver se eu consigo colocar aqui de forma que toda a gente consiga ver. Portanto, acesso direto inicial então ao 10 600, ligo para o 10 600 e entro no IBR inicial. Primeiro atalho que tenho, então, é o suporte e eu destino ao IBR suporte e assim sucessivamente. Para retirar as opções, eu coloquei o endereço SIP, que aqui seria não 1010, mas 10600. E agora quero adicionar, não é adicionar um atalho, e é adicionar o quê? Se não for marcada nenhuma opção, eu vou encaminhar então para o tal IBR obrigado, porque se a pessoa não marcar nada, eu simplesmente digo pronto, obrigado. Se ela por momentos deixou de ouvir a mensagem ou algo do género, ou repete a mensagem como tem aqui, ou simplesmente deixa a chamada ir abaixo porque não ouviu. E eu, neste caso, quero que repita uma vez e a pessoa tem 10 segundos para marcar alguma tecla. Se não, lá está, vai redirecionar porque não marcou nenhuma opção e quero que redirecione então para este obrigado. Vamos então só aplicar. Já está ali então o 10.600 que volta aqui para este IBR inicial e volta a ter novamente, criar aqui um loop de IBR, de entrada, vai estar sempre a entrar, vou só aplicar. E enquanto isto aplica, acho que toda a gente entendeu. Então, neste caso, o IBR suporte são estes dois telefones, o IBR comercial é só o telefone 101 e se caso liguem para o IBR inicial e marquem e souberem a extensão interna, conseguem ligar então para o 100 e para o 101. Okay? Os acessos diretos destes é o telefone 100 é o 100 e o acesso direto do telefone 101 é o 101. Ok? Vamos só ver se já aplicou. Ok? Aplicado com sucesso. E então agora vamos fazer aqui uma chamada de teste. Eu vou ligar então para o 100.600, 10.600, peço desculpa, e então vamos ouvir o IBR que eu criei. Bem-vindo ao webinar. Para falar com o suporte técnico, marque. Ok, eu quero falar com o suporte técnico. Departamento Suporte Técnico. Iremos atendê-lo assim que nos for
Guarde. aqui, Pretender voltar ao menu anterior. Marque 1. se eu quiser voltar ao menu anterior, marco 1, tenho 7 segundos, não quero, então vai para a sequência que também já foi falado anteriormente e vai tocar então no telefone 100, se o telefone 100 não atender, então passa para o 101 e neste momento está a tocar no 101. Ok, vamos então à opção 2, vamos voltar a ouvir novamente aqui o IBR. Bem-vindo ao webinar. A falar com o suporte técnico. E agora A falar com o departamento quero ir comercial. para o IBR Marque 2. voicemail. Para deixar uma mensagem de voz. Marque 3. Ok, Para quero... ouvir novamente. Marque 4. Vou ouvir novamente porque eu não percebi. Bem-vindo ao webinar. Ele volta a repetir. Falar com o suporte técnico. Marque 1. Entretanto, eu quero Falar com o departamento comercial. ir para o voicemail. Marque 2. Para deixar uma mensagem de voz. Marque 3. Ok? Por favor, indique qual o número que deseja ser contactado. Ou deixe a sua mensagem. Obrigado. Catarina, vou deixar esta mensagem e desligo, porque é isto que eu quero. Depois, então, para aceder ao voicemail, então faço asterisco 75123 e então diz para ouvir as mensagens que nós temos. Asterisco 75123 e eu consigo ouvir então as mensagens que foram deixadas para este voicemail. Outra coisa que também vamos só testar por último é então eu conseguir ligar diretamente para por exemplo, vou ligar para o 101, ou seja, eu não preciso de ouvir todos os níveis existentes, a mensagem existente neste IBR e ouvir todos os níveis que existem. Se eu souber qual é o número que eu quero ligar, eu marco logo. Então, antes de ele estar aqui a falar, eu já digo 101 e liga-me logo para o 101. Correto? Portanto, se eu tiver então permitir marcação direta para extensões internas, sim, eu consigo ligar diretamente para o telefone sem passar por nenhum IBR ou algo do género. É direto. Vamos deixar aqui o atendimento interativo e vamos então falar sobre classes de acesso. Então, classes de acesso está em o corpo VoIP, funções de saída, chamadas de saída. Então, eu já tenho aqui criado algumas, mas o nome explica-se a si próprio. Basicamente, é então conseguir configurar utilizadores ou telefones de forma a ter um acesso restrito à forma como fazem chamadas. Pode fazer sentido um telefone fazer chamadas para todos os números que existam no dial plan existentes na IP-BRIC, ou pode não fazer sentido conseguir ligar, por exemplo, para um número específico para algum lado. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar num sítio público que exista um telefone que toda a gente pode usar, ou seja, um telefone público, e não faz muito sentido que aquele telefone consiga fazer qualquer tipo de chamada ou todo o tipo de chamada. Pode então fazer sentido em termos de, por exemplo, o telefone ter, por exemplo, uma classe de acesso em que o único número autorizado é, por exemplo, o IBR que nós aqui criamos, por exemplo, ou um IBR ou uma sequência de atendimento, por exemplo, para a chefia, para um número, para um lado em que seja principal ele só fazer esse tipo de chamadas. Ou seja, se esse telefone estiver numa classe de acesso em que o único número autorizado então é um IBR ou uma função VoIP, eu estou a garantir que ao ligar daquele telefone eu não vou ter custos associados, não vou ter pessoas a ligar para números que não se deve ligar ou que não é suposto ligarem. Então a ideia principal de uma classe de acesso é exatamente essa. Então, vamos agora verificar aqui como é que nós podemos fazer esse tipo de configurações. Vamos então inserir e, portanto, há muitas variáveis aqui. Novamente, VoIP, funções de saída, classe de acesso, inserir, e isto é o aspecto que o menu de configurações de uma classe de acesso tem. O primeiro nome, então,
é descritivo, é o nome, não é? Que é descritivo, toda a gente já sabe, e isto deve ser algo que mais tarde nós possamos identificar facilmente. Ou seja, não convém ter classe de acesso 1, classe de acesso 2, classe de acesso 3 ou 1, 2, 3. Nomes assim, deve-se utilizar nomes sugestivos, por exemplo, permitir chamadas internas, permitir chamadas para a operadora, permitir só chamadas nacionais, permitir todo o tipo de chamadas. Algo do género. É algo que nós, quando formos olhar, identifiquemos o sítio onde cada qual deve estar. Ou seja, eu só posso fazer, por exemplo, eu que sou uma colaboradora que acabou de entrar e o meu dever é só fazer chamadas para números móveis, não vou precisar de ter acesso, por exemplo, para chamadas de números nacionais. Se for só móveis que eu tenho que fazer, eu não preciso, nem faz sentido eu ter acesso a chamadas de números nacionais. Portanto, aqui, lá está, é basicamente descritivo, mas tem que ser sugestivo para que vocês reconheçam a classe de acesso onde querem colocar a pessoa ou o telefone. Código de desbloqueio, então, isto quer dizer que nesta classe de acesso eu consigo, ou numa classe de acesso eu consigo ter um PIN que me permite desbloquear a classe de acesso que eu estou a criar. Então, se imaginemos, voltando à história anterior do telefone público, se eu tiver esse telefone público numa classe de acesso, ele apenas irá fazer, por exemplo, chamadas internas, ou neste caso para um IBR ou algo do género. Se eu souber, então, por exemplo, que o código de desbloqueio é 1, 2, 3, 4, tem que ser algo, por exemplo, tem que ser aqui um código forte, ou seja, que não seja tipo simples, 1, 2, 3, 4, é muito simples, são coisas muito simples, tem que ser assim um código forte, para que quando eu marcar este código de desbloqueio, vai surgir então a mensagem de agente logado, ou seja, assim que eu tiver a utilizar aquele telefone, vou estar logada como se fosse esta classe de acesso e todos os prefixos que estiverem autorizados, e vamos já falar disso, eu vou poder fazer. Ou seja, para um técnico que esteja a fazer testes e tudo o resto, se esse telefone tem avarias, por exemplo, não consegue fazer chamadas para fora ou algo do género, alguém tentou, que sabe o código, tentou e não faz chamadas para fora para fazer testes, isto é importante. Ou seja, fazer login e se não vai voltar a utilizar o telefone e voltar, ou então, o telefone à estado inicial, que é só e apenas fazer chamadas internas, imaginemos, volto a marcar o 1, 2, 3, 4 para se desativar. Ou seja, e quando desativado, volta a ter as permissões iniciais que teve. Vamos falar aqui um pouco sobre o que é o prefixo. E para ter em conta os prefixos, então são todos os prefixos, temos aqui então os prefixos disponíveis e os autorizados. Os prefixos disponíveis são todos os prefixos existentes na IPbrick, e isto configura-se em VoIP, gestão de rotas e tudo que seja para a IPbrick, ou seja, para a PSTN, para chamadas para a PSTN, para um acesso básico, para um PBX do outro lado, para um CIPTRAN, para onde quiserem. Todos os prefixos disponíveis existentes na IPbrick, eles vão todos aparecer aqui. Ok? E neste caso, por exemplo, uma coisa que deve-se ter em conta, que eu criei aqui, é o 112. É uma nota que se deve ter sempre em conta, é ter um número de emergências, porque convém este número estar em todas as classes de acessos por razões óbvias. Em situações de emergência, toda a gente pode fazer esse tipo de chamada, ok? É só para deixar aqui um alerta para toda a gente. Se tiverem classes de acesso, se existir restrição de chamadas na vossa empresa, convém então ter aqui o 112 em todas as classes de acesso. Ok? Portanto,
Eu, neste caso, não quero nada disto, não é? Vou só chamadas internas. Vamos então, se é chamadas internas, então fica assim, ok? Números. Números, então, isto é as configurações que são feitas para permitir ou bloquear chamadas de um telefone para um número. Então, política por defeito, bloquear e autorizar. Por exemplo, bloquear. Se o telefone que fizer parte desta classe de acesso tiver aqui então a política por defeito bloquear, a não ser, ou seja, para todos os números que fizer chamadas, não vai conseguir, a não ser as exceções que nós colocarmos aqui. Por exemplo, 9123, como quiserem os números, que se colocar aqui, ele não vai conseguir fazer a chamada. Ou seja, bloqueia tudo, a não ser a exceção do 91234567 8. O mesmo, contrariamente, será então o autorizar. Ou seja, eu consigo fazer todo o tipo de chamadas, consigo marcar para todo o tipo de números, certo? À exceção deste, ou seja, é o inverso. Se eu tiver a autorizar, eu não posso ligar para o 91234567 8, mas se tiver a bloquear, o único número para onde eu vou conseguir ligar é a exceção. Basicamente é isto. Uma nota em relação a estas exceções. No caso, por exemplo, de querermos colocar a exceção de um telefone, ou um telefone interno, por exemplo, tem aqui a Catarina não pode ligar, por exemplo, para o telefone do chefe. Não pode. Então, imaginemos, o nome do telefone do chefe é o telefone 123. Imaginemos, nós temos que escrever aqui o nome do telefone e não o acesso direto. Ou seja, imaginemos que nem Fabric nós temos registrado o telefone 123, como nós temos aqui o TEL 101 e o TEL 102. Eu tinha que colocar aqui, por exemplo, TEL 101 e depois TEL 100, desculpa, TEL 100, ok? É o nome e não o acesso direto. Os domains é exatamente a mesma coisa, então aqui temos a política bloquear e autorizar, e as exceções, então, autorizamos, então, imaginemos, fazer chamadas aqui para IPs ou domínios, ou seja, o conceito é o mesmo. Colocar aqui o 92, ou vamos pôr aquele que toda a gente conhece, o local, não é? Ou IPs. Isto aqui é IPs ou domínios. Por exemplo, neste caso, IPbrick, webinar, imaginemos o coip.net. Ok? Basicamente é isto. Podemos fazer, por exemplo, uma chamada para o domínio, estando a bloquear, por exemplo, o domínio do webinar. E não vou permitir que ninguém faça chamadas, por exemplo, para o 123, webinar, webinar, isto muito, é pelas user accounts. Ok? E isto eu também vou falar. Portanto, esta parte está tudo, é complicado e simples ao mesmo tempo. Se tiverem dúvidas, lá está, coloquem-nas, por favor. Então, como eu estava a falar, este caso é um caso recente, que são as Ship User Accounts. E as Ship User Accounts é quando nós, é a nossa conta, ou seja, é quando nós podemos registar um telefone utilizando o nosso login. Nós temos muito disso no café. Utilizando o café, nós entramos com o nosso login e nós, ao fazermos as chamadas, estamos a fazer, por exemplo, a Catarina está a fazer uma chamada e não o telefone que está associado à Catarina que está a fazer a chamada, ok? Portanto, quando nós utilizamos Chip User Accounts, nós podemos registar um telefone utilizando o nosso login. Ou seja, em vez de ser o TEL 101, que é o meu telefone, eu consigo utilizar a Chip User Account, que é criada juntamente com o utilizador e tem exatamente as mesmas credenciais e autenticação. E posso então utilizar isso, lá está, para registrar um telefone.
Essas classes de acesso são na mesma atribuídas aqui lá está nas configurações, e é aqui que defino nesta acesso externo para contas de tipo de utilizador, para onde quero que os utilizadores consigam fazer chamadas. O pré-definido então, atualmente temos é só fazer chamadas internas. Por omissão, são chamadas internas. Só pode fazer chamadas para o dial plano interno. Não consegue utilizar prefixos que estejam configurados nem para domínios, só chamadas internas. E nós também temos aqui esta opção que diz forçar esta sobre outras classes de acesso. Temos não, podemos colocar sim. Por default penso que é sim que está, que aparece sim, mas se estiver assim, quer dizer que todas as outras classes de acesso anteriores vão ser sobrepostas a esta, ou seja, aliás, esta vai ser sobreposta a todas as outras. Esta vai contar sempre primeiro como a classe de acesso primordial. Ou seja, esta vai ser a primeira e única, e depois, consoante as regras, é que vai descendo de classe de sítio. Ou seja, se eu tiver aqui então por omissão as chamadas internas, esta é que vai ser a primeira. Neste caso, eu posso fazer aqui testes, mas penso que não será necessário. Eu aqui, então, depois de criar a classe de acesso, vou ter que colocar aqui membros. Normalmente o que nós fazemos é chamadas internas, apenas chamadas internas, o que é que nós colocamos? Só os telefones. Ou seja, em qualquer telefone, qualquer pessoa que esteja no telefone não precisa de colocar o PIN. Para utilizar a classe de acesso é preciso PIN, lá está, para o caso de serem utilizadores. Portanto, chamadas internas, só telefones, ok? Só telefones aqui, portanto tenho a autorizar tudo, números e domínios. Está tudo a autorizar, os telefones e apenas podem fazer chamadas internas, ok? Neste caso, eu tenho login no meu telefone, no Tel 101, mas não tenho login no telefone 100. E portanto, se eu, por exemplo, marcar uma chamada para um 91, por exemplo, vou marcar aqui para 1 e vamos ouvir o que é que ele diz. Access denied, ou seja, eu não tenho acesso para fazer este tipo de chamadas. Porquê? Porque eu sou simplesmente um telefone, ok? Por isso aqui a diferença, ou seja, quando for para chamadas internas, só os telefones. Mas se eu, por exemplo, tiver, como eu disse há bocado, temos duas pessoas, uma é o chefe e outra é uma estagiária que apenas precisa, um funcionário, uma pessoa que só precisa de fazer chamadas para, por exemplo, números móveis. Eu não vou precisar que ela faça chamadas para todo o sítio, não lhe quero dar todo esse tipo de permissões. Portanto, lá está. Gerir aqui as classes de acesso conforme as configurações pretendidas. Neste caso, eu disse assim, a Catarina é um membro desta classe de acesso e ela pode fazer qualquer tipo de chamadas. Qualquer tipo de chamadas. Então, isto aqui eu criei aqui mais estas duas só mesmo para vocês entenderem, mas se fosse all, eu podia sair e iria sair por aqui, qualquer tipo de chamada eu ia sair por aqui, ok? Portanto, eu só criei aqui mais estas para ser verificado e poderem ver. Portanto, a Catarina consegue fazer todo este tipo de chamadas para 22, para 9, para 112 e todas as chamadas pretendidas, e é um membro. A Catarina, eu estou aqui a dizer a Catarina, porque tem que, para utilizar esta classe de acesso, para eu poder fazer a chamada, então tem que ser a Catarina, e então marcar o meu PIN. Neste caso eu já estou logada, mas eu vou fazer logoff e vou fazer novamente login. Portanto, agora eu estou deslogada e se eu fizer uma chamada do meu telefone para um telemóvel, dá-me access denied. Mas se eu marcar, então, consoante
esta configuração se eu marcar o número, o meu PIN inicialmente, ou seja, Agent Login, fiz login, se eu fizer uma chamada então para um número móvel, neste momento eu vou conseguir.